Olá, bom dia. Acho que agora deu, né? Eh, eu queria trazer hoje para vocês uma ocorrência de São Paulo. A ocorrência foi no dia 6 de janeiro. eh, né, foi uma família que viu uma movimentação da Polícia Militar na zona leste de São Paulo e aí se aproximou para ver o que que era. E aí, quando estavam chegando próximos, então era a mãe e 2 filhos, o policial quis abordar o rapaz que estava junto com eles. E nessa abordagem eles acabaram se desentendendo, até porque ele já foi, acusado de ter cometido um roubo. E durante essa tentativa de fazer a abordagem, um policial, um sargento da Polícia de São Paulo, ele desferiu uma coronhada nesse rapaz. E quando ele fez, né, quando ele desferiu esse golpe, ele efetuou um disparo acidental da arma de fogo, que acabou atingindo a irmã do cara que estava do outro lado, uma menina de 16 anos, a Victoria. E que acabou vindo a falecer mais tarde. E aí a gente fica analisando tudo o que aconteceu, né? Então, toda a sequência de fatos aí. Primeiro, a abordagem foi feita de forma completamente amadora. Então, por mais que eles tivessem suspeitando que ele fosse um dos elementos que tinham cometido o roubo um pouco antes, ele não poderia ter chegado daquela forma. O cara podia estar armado, o cara podia estar, né? Então ele fez uma abordagem muito aberta. E depois não existe procedimento de coronhada, né? A gente entende, então hoje existe já o entendimento de que a polícia tem o poder de usar o que a gente chama de força necessária. Então, força necessária é usar os meios disponíveis de forma razoável para conseguir o controle da situação. Então, quando o policial joga no chão para algemar alguém, quando o policial eventualmente desfere um golpe de cacetete, ou quando ele usa o taser, ele está usando da força necessária. É uma agressão, ao pé da letra? É, mas é uma agressão justificada. Uma coronhada não tem nenhum contexto como funcionar, como se caracterizar como o uso da força necessária. Foi crueldade mesmo. Sem contar que, né, quando a gente faz o curso de tiro, a gente aprende que a arma é para ser usada de uma única forma. Então, ele estava usando a arma basicamente como martelo. Imagina se não bate a carne em casa com a pistola também. É o resultado do esperado. E só que quando ele fez o depoimento, ele declarou que o, o irmão da moça, o Cauã, ele tentou pegar a arma dele. E aí, na hora de, né, se debater ali, acabou efetuando disparo. E que seria, né, a tese aceita, porque os outros policiais também corroboram essa declaração, seria a tese aceita e não teria acontecido nada com o rapaz, com o policial. No entanto, a gente tem a câmera corporal. E a câmera corporal deixa bem claro o que aconteceu. Então, deixa bem claro que ele estava agredindo o Cauê, e no meio dessa agressão é que houve o disparo da arma de fogo. Por única e exclusiva ação dele. Então, junto com isso, a gente vê então, os policiais tentando distorcer o que aconteceu de fato, inclusive os colegas, né? Quando houve um homicídio, estão tentando distorcer o que aconteceu para livrar a cara do colega. E a gente vê as câmeras, então, garantindo que a verdade apareça. Esse policial foi preso logo depois, né, preso em flagrante, e depois a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Então está preso desde 6 de janeiro. E aí o Ministério Público ofereceu a denúncia agora por homicídio doloso. Eles entenderam que houve dolo individual, então ele vai para o tribunal de júri
E aí, vamos ver o que o júri vai dizer. Mas, assim, é importante lembrar que esse tipo de fato, por mais que pareça, é uma ocorrência incomum, é uma ocorrência fora do. Não, isso acontece com frequência, só que o resultado morte talvez não seja tão comum assim. Mas mesmo quando tem um resultado morte envolvido, a gente não tem a punição do policial. Então, se a gente for dizer que esse caso é exceção, a exceção está sendo porque o policial está sendo processado, e não pelo fato em si. É importante ressaltar esse tipo de coisa. Se todo o caso em que tivesse morte tivesse uma análise profunda e fosse avaliado, nós teríamos com certeza muito mais denúncias de policiais, muito mais. Outro ponto importante dessa ocorrência é o completo descaso de todos os policiais envolvidos daí com a vida da moça, né. A moça levou um tiro por culpa do policial. O que se faz? Ou aciona imediatamente a ambulância ou coloca na viatura e leva para o hospital. Eles só estavam preocupados em prender o Cauã, que inclusive não tinha cometido crime nenhum. Ele não tinha razão de ser preso. Ele era tão vítima quanto todo mundo. Mas o foco era, não, precisamos botar o Cauã na viatura, algemar o cara. Inclusive, ele só ficou sabendo da morte da irmã quando estava na delegacia já. Preso, sabe Deus por quê. Não preciso nem dizer qual é a cor da pele deles, né? Fica bem óbvio. Mas de novo, assim, eu não consigo assimilar que alguém que supostamente trabalha protegendo a vida consiga ser tão desumano com alguém que está morrendo ali do lado, sabe? E ainda morrendo por causa dele. A única preocupação era conseguir livrar a ocorrência para não dar problema para ninguém. Então, eu sei que só o autor do disparo que foi indiciado, né, mas se eu tivesse envolvida no inquérito, eu teria incluído também os outros policiais por não terem tomado nenhuma atitude. E aí a gente tem que pensar, a gente quer essa polícia que seja violenta, agressiva, assassina, ou a gente quer uma polícia que seja gere segurança pública, que as pessoas se sintam seguras perto de um policial. Aí se eu dissesse para vocês que em Santa Catarina existe um grupo destacado, um grupo armado, que é responsável por quase um quinto dos homicídios no estado, vocês vão ficar chocados. E não está sendo feito nada. E esse grupo é a polícia. Um quinto dos homicídios no estado, então um quinto das mortes, né, intencionais que ocorrem no estado são em confronto com a polícia. Então 17,5%, então um pouco menos de um quinto. E esse é um dado importante, primeiro porque, imagina, basicamente 1 a cada 5 homicídios é da polícia, está na conta da polícia. Segundo ponto, isso basicamente quadruplicou de 2022 para cá. Então, em 2022 nós tínhamos 5% do percentual das mortes da polícia. Hoje nós temos 17,5%. E isso está aumentando. Então, ele passou para 8, depois para 12, agora 17. Então a gente está vendo que essa suposta segurança que a gente tem no Estado, essa suposta, está tranquilo, está sendo às custas, né, de muitas mortes, então, custa de muito sangue, e não está gerando segurança para todo mundo, está gerando segurança para um grupo específico. Então, o que a gente precisa verificar, o que a gente precisa entender? Quando a gente pensa em segurança, tem que ser para todos. Violência e agressão não é segurança. Então, essa polícia ofensiva que a gente tem hoje não está gerando segurança. Ela está gerando morte e ela está gerando controle. Então, vamos tentar, né, cobrar que essas mortes todas sejam devidamente investigadas e que a gente consiga gerar protocolos e consiga produzir segurança pública de uma forma mais cidadã, sem essa distinção tão clara de formas de atuação. Era isso. Muito obrigado e um ótimo final de semana.